Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Cria Aí. Eu sou a Érica. Eu sou a Anabelle. E hoje a gente está aqui com o pastor Fábio e a pastora Valéria. Oi, gente, eu sou o Fábio da Valéria. Eu sou a Valéria do Fábio. Nós somos casados há 34 anos. E 9 meses. E é um prazer estarmos aqui com vocês, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um tempo muito especial para a gente falar sobre... Qual é o assunto mesmo? Conflitos familiares. Conflitos familiares. Conflitos familiares. Vamos lá então, vamos ver o que vai dar. A gente vai falar, a primeira pergunta que a gente queria fazer para vocês é sobre o que é a família na Bíblia. Como é que a Bíblia descreve a família? Ok. Bom, então vamos tentar responder assim. À luz da Bíblia, a família é como um frame, uma moldura, uma pintura onde Deus escolheu ser revelado. Então, Deus se revelando dentro do contexto de família, através dos pais. E o papel de cada um, o papel do pai, o papel da mãe, de representar Deus nessa pequena sociedade que é inserida primeiro dentro de casa. Então, através da instrução dos pais para com os filhos, ensinando os filhos o caráter de Deus, os valores do reino, o que é certo, o que é errado, para que eles sejam preparados dentro do contexto de família, para daí, quando eles crescerem, eles puderem, no mundo, na vida, reagir segundo os valores que eles receberam. Então, basicamente, isso é família. Quando Deus criou homem e mulher, Ele sonhou com a família. Então, é um sonho de Deus. Família é o coração do Pai. E é um privilégio para quem pode constituir uma família, construir uma família. E como o Fábio falou, o pai ser aquele que representa o papel de Deus na família, a mãe sendo aquela que representa o papel do Espírito Santo de Deus na família. E passar para os filhos, né? Passar para os descendentes, não só filhos, porque quando a gente fala de família, nós pensamos em filhos, filhos dos filhos, filhos dos filhos dos filhos. Para que pai e mãe possam passar princípios, a verdade de Deus, daquilo que Deus sonhou, daquilo que a palavra de Deus diz que é o que Ele sonhou com a família. Então, família é tudo de bom. A gente está aqui para rebater, né, sobre esse ponto e falar e afirmar que família é muito bom e vale a pena constituir uma família baseada nos princípios de Deus, nos sonhos de Deus, onde marido e esposa buscam a Deus juntos para entender e viver aquilo que é o sonho de Deus para cada família. E é lógico que nós não podemos viver da ilusão de pensar que toda família é perfeita. Sim. Então, não existe família perfeita. Não existe. Não existe. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que Deus criou a família com essa razão e propósito. Então, olhando para a Bíblia vai sempre mostrar que a maior herança que o homem pode deixar no mundo para a sua família é o conhecimento de Deus. E foi com essa intenção que Deus criou a família. E, lógico, nós vemos que nem tudo tem seguido segundo aquilo que Deus criou ou estabeleceu, e essa é a razão para nós vermos muitas coisas erradas estarem acontecendo no mundo hoje e o pé que está a nossa sociedade. Por quê? Porque a sociedade derivou e muito daquilo que era o cerne, o ponto de partida de Deus. E infelizmente a família, ou muitas famílias, seguiram isso, seguiram essa sair da margem, sair do propósito de Deus, e hoje nós estamos vendo o quanto isso está desvirtuado daquilo que era o plano original de Deus, né? Mas muitas famílias têm colocado sobre a igreja uma responsabilidade que não é da igreja, que é da família, que é como nós falamos, o papel do pai e o papel da mãe. Fábio vem de um contexto de família onde a mãe levava ele para a igreja e falava, fica aí, né? Porque é aí que você aprende as coisas. Vai ser bom para você. Ela falava, não, você tem que ir para a igreja, porque a igreja vai ser bom para você, né? Então, assim, esse papel é nosso, esse papel é do pai e da mãe. E juntamente com a igreja, né? Levar os nossos filhos a viver e conhecer a Deus.
mas para eles conhecerem verdadeiramente a Deus é através do papel do pai e da mãe. Então, esse é o desejo de Deus quando ele criou a família, quando ele junta homem e mulher para constituírem família e dá àqueles que têm, né, no coração dele a permissão de ter filhos, porque isso é um dom de Deus também, que homem e mulher possam passar esses princípios. Então, a igreja, ela tem um papel fundamental na vida, do desenvolvimento das crianças, dos pais, dos princípios, mas não é uma responsabilidade da igreja, né? Não sei que vocês conseguem entender isso, porque esse papel é nosso e nós temos que viver e lutar por isso, para que pai e mãe possam viver, trazer princípio, sabe aquela coisa de viver a família, viver a igreja dentro de casa? A gente vem num contexto desse. Nós criamos os nossos filhos com culto, com leitura da palavra, ensinando os princípios dentro de casa, e quando levamos eles para a igreja, então aquilo só veio a somar na vida deles, né? Só veio a agregar valores e princípios que eles já haviam vivido e experimentado dentro de casa. E esse, eu creio que é o desejo que tem no coração de Deus. E eu creio que todos nós cristãos entendemos o significado e a importância que a glória de Deus tem para nós. E nós buscamos temer no sentido de reverência à glória de Deus. Agora, algo relacionado ao que a Valéria acabou de falar, é que quando a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a glória de Deus, ela foi roubada pelos filisteus, tirada de Jerusalém, a Bíblia fala que havia no coração de Davi, do rei Davi, um anseio tão grande de trazer de volta a glória de Deus para dentro de Israel, para Jerusalém, que a Bíblia fala que ele não deu sono às pálpebras dele, né, e nem descanso aos olhos dele, enquanto a arca não estivesse novamente situada dentro de Israel, dentro do país. Mas como as coisas não saíram como deveriam, por falta de conhecimento da forma correta de fazê-lo, então eles precisaram encontrar um lar, uma casa, onde primeiro abrigasse a glória, para depois eles estarem preparados para trazer a arca, a glória de volta para Jerusalém. E o interessante é que nesse pequeno detalhe, mostra essa referência do papel da família e do papel da igreja, ou a família na igreja e a família na sociedade, porque antes da arca da glória de Deus ser trazida para Jerusalém, para a igreja, ela precisou ser hospedada dentro de casa, da casa de Obed-Edom. Obed-Edom. A gente nunca vai esquecer isso. Não, a arca ficou 3 meses. 3 meses na casa de Obed-Edom. E antes disso ficou 20 anos na casa de Uzá e não houve mudança nenhuma, porque foi tratada apenas como um móvel encostado na parede. Mas quando entrou na casa de alguém que entendia o significado, a glória de Deus precisa ser hospedada na minha casa, em 3 meses fez a diferença. E a Bíblia diz que Deus abençoou sobremaneira a casa de Obed-Edom, tudo que ele tinha e sua família. E isso despertou no coração do rei Davi, quando ele soube disso, a Bíblia diz que ele se apressou em trazer de volta a glória de Deus para dentro de Israel, ou seja, para a igreja. Então, antes da igreja, a glória precisa ser hospedada na minha casa, na minha família. E é isso que está faltando hoje. E graças ao fato de muitas pessoas não terem conhecimento de Deus na casa delas e não terem, o conhecimento de Deus para saber lidar com as coisas, existe muito o conflito e a falta de comunicação, o orgulho, o ego. E como que uma pessoa que, por exemplo, não conhece a palavra de Deus pode tentar mudar isso na casa dela? Não sei se eu fiz me entender muito bem. Sim. O contexto de família sempre vai estar associado com princípios que vão estar margeando com a origem na palavra de Deus. Então, sempre é mais difícil para alguém que não tem conhecimento ou entendimento de Deus, porque não vai entender a origem, por que a família foi criada. Isso não significa que famílias que não estão debaixo da graça e do conhecimento de Deus não vão poder viver bem. Existem muitas famílias que conseguem viver bem porque respeito é um bom alicerce, não é? E
amor é um bom alicerce, mas não é tudo. Porque quando está tudo bem, então a gente se respeita. Quando está tudo bem, a gente se ama. Mas quando as coisas começam a tomar uma outra direção e as dificuldades vêm, não é sempre que a gente consegue se apegar no respeito para superar isso, ou no amor, no entendimento de amor que a sociedade tem para superar isso. Então, somente quando a gente tem a rocha, que é Jesus, e a palavra como referência para nós andarmos sobre ela, é que nós vamos ter como superar situações ou dificuldades que nós passamos. Então, a existência de conflitos é geral para todo mundo. Eu costumo dizer que o mesmo sol que faz um tijolo endurecer é o mesmo sol que faz uma manteiga derreter. Então, o céu brilha, o sol brilha sobre ímpios e sobre justos. Nós estamos à mercê, né, de tudo isso. A Bíblia fala que o construtor prudente, quando ele construiu sobre a rocha, vieram os ventos, levantaram as ondas e tudo mais, e o insensato a mesma coisa, ou seja, não muda as intempéries da vida para quem está firmado na palavra ou para quem não está. Mas a diferença é o resultado que as intempéries trazem sobre quem está e sobre quem não está. Então, trabalhar com conflitos vem do entendimento que o Deus que eu sirvo é maior do conflito que eu enfrento. Então, a resposta eu vou encontrar nele. E a tendência de quem não tem Deus como amparo é sempre culpar. Quando Adão e Eva se distanciaram de Deus e Deus veio confrontá-los porque a atitude que eles tomaram, qual foi a tendência? A culpa é dela. E aí a culpa é da serpente. E aí a coitada da serpente não tinha ninguém para culpar, tá bom, eu sou culpado então. Então, transferir responsabilidade é sempre a atitude de quem não quer buscar socorro em Deus. O princípio do conflito parte daí, né, de não ver a resposta em Deus. Então, quando nós estamos vivendo dentro do casamento ou num contexto de família, entre pais e filhos, filhos e pais, e até mesmo entre irmãos, o conflito sempre vai estar presente porque faz parte do relacionamento. Ninguém consegue viver 100% do dia e não conseguir ter nenhum tipo de conflito. Eles vão surgir, mas como lidar com eles, como tratar com eles, como resolver, vem de um diálogo, comunicação efetiva. E se não há comunicação efetiva na família ou no casamento, não é nem a questão de saber resolver conflitos. A própria comunicação pobre, ela já é o principal fator de gerar conflitos na família, né? Todo casamento, todo relacionamento, ele passa por fases, né? E a gente fala de conflitos dentro do casamento, mas dentro de uma família, mas muitos conflitos já começam e acontecem durante o tempo de namoro, de se conhecer. Então, é muito importante a gente reconhecer as nossas dificuldades. Então, como o Fábio disse, mesmo dentro de um contexto de família cristã ou não, eu penso que eu preciso me conhecer, preciso saber minhas fragilidades, minhas dificuldades e saber como lidar com isso. Isso está muito ligado à minha identidade, de quem eu sou, entende? Então, dentro de um relacionamento de famílias onde os conflitos acontecem, o saber quem eu sou, saber como lidar, isso já é um início de uma forma de você conseguir resolver, né? Os conflitos, eles têm fases. Para quem acabou de se casar, é um tipo de conflito. Quando as doenças vêm no relacionamento, numa família, são outras fases, outros tipos de conflitos. Os conflitos financeiros, os conflitos de dificuldade que o casal passa. Os conflitos com filhos pequenos, quando tem um bebê, as dificuldades que vêm. Então, está muito ligado a como eu saber lidar e quem eu sou para saber lidar com aquilo. É claro que quando nós estamos com Deus, quando temos Jesus no nosso coração, quando seguimos ao Senhor e buscamos na palavra de Deus a busca, o entendimento, a revelação em oração, tudo fica diferente. Porque Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que nos direciona, Ele que está no discernimento para nós. Mas eu penso que quando nós sabemos quem nós somos, as coisas ficam mais fáceis de você conversar, de você dialogar, né?
Tem muito a ver também com a família que eu venho. Eu venho de uma família, por exemplo, que existiam muitos conflitos, mas não existia conversa. Existia gritos, xingos, palavrões. Então, eu cresci dentro de um contexto de como é que eu vou casar agora e como é que eu vou resolver os problemas. Eu só sei gritar, eu só sei xingar, eu venho desse contexto. Né? Eu creio que você também, né? Sim. Um pouco. Então, mesmo antes de conhecer a Jesus, porque nós fomos conhecer Jesus, já tínhamos o quê? Quase 4 anos, 5 anos de casado. A gente viveu momentos de conflitos difíceis na nossa família, no nosso relacionamento, mas foi uma adaptação onde a gente tentou se conhecer, que é importante dentro de um casamento, e me conhecer. E eu sabia que eu tinha minhas dificuldades e eu não sabia lidar com aquilo. Então, hoje, quando conversamos com pessoas, com casais mais novos, ou independente de ser casado ou não, a gente orienta. Primeiro, né, conheça-se a si mesmo, saiba como você é, como você reage diante de um problema. Vocês são solteiras, como você reage, né, diante de uma dificuldade ou de alguém que grita com você? Como que é isso para você hoje? Porque isso você vai levar dentro do seu relacionamento, né? Então, nós temos que amadurecer. A nossa tendência é amadurecer. Precisamos amadurecer. Tem gente que não amadurece, né? Tá aí por muitos anos e ainda continua sendo aquela criança aqui, dodóizinha ainda. Mas os conflitos, eles existem na nossa vida, independente de você estar numa família ou não. A gente tem conflitos no trabalho, a gente tem conflitos na escola. Eu creio que vocês têm conflitos na escola, né? Problemas ou não tem? Na igreja. Na igreja. Sempre tem alguma coisa. Ah, sempre tem algum lugar. Então, eu penso que essa questão de nós nos conhecermos já é uma base fundamental para que a gente saiba lidar, saiba como reagir, né? Porque tem gente que não sabe mesmo, né? Já sai batendo, gritando, né? Outras você vê tão calmo diante do conflito, fala, você não vai reagir, né? Então, assim, tem gente para tudo. Mas nós temos que nos conhecer primeiramente para a gente poder lidar com os conflitos. E é interessante que a família é esse cenário para tudo, né? Tudo que você aprende e recebe dentro da família é uma projeção daquilo que você vai ser, a sua formação e aquilo que você vai praticar e levar para fora, para a sociedade, para novos relacionamentos e para uma nova família que você vai estar criando. Então, esse contexto de família é o cenário para todas as coisas. É onde nós aprendemos a andar. Quando nós somos crianças, nós aprendemos a andar na família. E quem nos ensina a andar são os nossos pais. Então, nós seguimos os passos. Então, é uma imitação. O que eles fazem, nós fazemos. Então, a comunicação deles passa a ser a nossa comunicação. O jeito que eles falam, porque nós aprendemos a falar com eles, vai ser o jeito que nós falamos. O jeito que eles respondem à vida vai ser o jeito que nós respondemos à vida. O jeito que eles tratam conflitos vai ser o jeito que a gente trata conflito. Então, a gente aprende ali. E nesse contexto de família, por exemplo, você vai ver a Bíblia dizendo assim, ó, tudo é uma resposta que a Bíblia tem para qualquer situação onde haja uma sintonia de necessidade de consertar, tratar, no caso que nós estamos falando, conflito. A Bíblia fala para marido e mulher, né? Maridos, amem suas esposas. Esposas, submetam-se aos seus maridos, ou seja, respeito. Se não tiver isso no casamento, vai ter conflito. Como tratar isso no casamento é entender. O amor que está falando ali é sacrificial. Então é eu amar mais ela do que eu. Então é eu morrer por ela. Não é a minha vontade e nem a dela. É a vontade de Deus inserida no casamento. E o respeito é a mesma coisa. E aí fala, filhos, obedeçam seus pais. E isso é mandamento, não é? Mas a mesma Bíblia que fala para os filhos honrarem os pais, também fala, pais, não levem seus filhos à ira. Então tudo está inserido. Deus não está protegendo o lado de um e deixando de lado o outro. É um cuidado para que tudo seja amparado e o conflito seja resolvido. Aí você vê a Bíblia falando de uma brecha generacional, ou seja, que Deus ele encerra o Antigo Testamento para começar o Novo, ou seja, uma necessidade de zerar. Acaba tudo aqui e vamos começar de novo. E a última palavra que ele fala de um para o outro é maldição. E aí antes disso ele fala assim, eu vou enviar o espírito do profeta Elias para que ele possa converter o coração dos pais ao coração dos filhos e o coração dos filhos ao coração dos pais. Isso é o quê? Resolução de conflitos.
Porque existe uma brecha da geração que os pais não entendem os filhos e os filhos não entendem os pais. E isso é fácil de entender. Por exemplo, os jovens, a tendência é: eu sei de tudo e não preciso de ninguém ficar me dizendo o que fazer, né? Isso é meio difícil assim de vocês entenderem, porque vocês já estão assim muito além da idade que eu estou tratando aqui, né? Então não diz respeito a vocês, né? Então assim, aquela tendência de eu sei me virar, eu sei cuidar de mim, né? E os pais, para os pais, às vezes, olhando para os filhos, percebem um certo despreparo. Ainda não está pronto, ainda não está pronta. Então gera aquela insegurança. Eu preciso cuidar mais, às vezes pelo excesso de cuidado que eu recebi ou por nenhum cuidado que eu recebi, vai exercer em mim a minha postura diante dos meus filhos. Eu vou ter que cuidar muito, super proteção. Até planta a gente mata com super proteção. Você já viu um vaso que você molha todo dia? Né? A planta vai o quê? Morrer, sufocada. Ou se você não dá água nenhuma, vai secar, né? Então pensa nisso dentro do contexto de família. Sempre tem uma necessidade, e a leitura é: de onde vem isso? Quando o entendimento é gerado, a gente começa a perceber as coisas. E percebendo as coisas, existe a necessidade de ajuste. E esse ajuste sempre vem através do diálogo, sabe? Não da rebeldia, não da rejeição, não do controle, do excesso, né? Mas assim, se você vê, existem famílias que estavam desse lado, né? Como é que fala? Do exagero, né? E outras famílias que estavam assim no excesso, né? Na outra ponta. Então quer dizer, eu me casei, agora eu sou pai, então exatamente o que eu recebi da minha família eu vou fazer com os meus filhos, né? E eu sei o quanto isso me danificou e eu vou replicar isso. Ou então não, porque eu venho de uma família onde não tinha limites, eu podia fazer de tudo, então eu vou fazer exatamente com os meus filhos. Então quer dizer, eu continuo no mesmo extremo. Ou eu saio e vou para o outro extremo, ou eu continuo no mesmo extremo. É sempre desequilíbrio, tanto para cá quanto para cá. Por que a cruz? A cruz é o quê? É a horizontal com a vertical no meio. O ponto de equilíbrio que a cruz traz é o que o Evangelho quer alcançar. Então é exatamente Jesus no meio. Quando Jesus está no meio da família, ele vai trazer para o centro, e o centro é ele, tudo aquilo que está em desequilíbrio. Então tudo que é conflito vai ser sempre acertado no cerne da cruz. E a cruz é o quê? A cruz é o que pede o perdão, a reconciliação. É eu reconhecer, é eu me arrepender, eu errei. Agora fala para mim, quão difícil é para o ser humano reconhecer que está errado. Sabe? Então esse é o maior problema, porque a gente não quer. E tem muitos pais que acham que reconhecer que está errado é rebaixar a autoridade. Fraqueza. Então jamais eu vou falar para o meu filho que eu errei, jamais eu vou deixar ele pensar que eu errei. Então é mais fácil eu culpar ele, culpar ela, mostrar que eles que estão errados, do que eu admitir que eu errei e mostrar fraqueza diante deles. Aí você vê o desequilíbrio e é aí que surge a origem de todo o conflito. Nós aprendemos isso muito bem na prática. Nós viemos de duas famílias bem extremas, como o Fábio falou. E nós tivemos momentos muito difíceis com os nossos filhos na época de criança e depois adolescência, né? Mas foi a época que nós começamos a buscar o Senhor, porque a sua pergunta foi sobre família que não conhece a Deus. Então, para nós foi muito difícil, mas as dificuldades nos levaram a buscar ao Senhor. As dificuldades com os filhos, as dificuldades financeiras, nos levaram a buscar o Senhor. E nessa busca de Deus, nessa busca de conhecer a Deus, nós buscamos nos aprimorar, aprender. Eu acho isso muito importante para as famílias, para os filhos. Nós fomos aprender, porque eu não aprendi quando eu era criança, nem adolescente, na minha família, e ele também. Então nós decidimos, vamos aprender como lidar com alguns conflitos, vamos aprender como lidar com os nossos filhos e conhecer os nossos filhos. Então nós vivemos momentos difíceis, mas vivemos momentos de busca e vivemos esse momento que ele falou. Erramos muito com os nossos filhos, tivemos atitudes erradas com eles, mas quando nós aprendemos o que é o princípio do perdão, o que é o princípio de como resolver os conflitos,
E a base é o perdão, é o reconhecimento. Eu errei, né? Eu errei com você, eu gritei com você, e nós começamos a mudar a nossa forma de lidar com os nossos filhos, e em vez de acusá-los, né, mostrar, ensinar, mas também ao mesmo tempo pedir perdão. Nós erramos, teve muitas vezes que nós pedimos perdão, e foi quando a porta do coração dos nossos filhos se abriram, porque a gente se colocava no mesmo nível, né? Não é porque eles eram nossos filhos que eles estavam certos ou errados, e nós também. Quando nós erramos, a gente tem que reconhecer, não importa a idade, não importa se você acredita em Deus ou não. Quando a gente tem um coração humilde, né? E a palavra de Deus diz, né, que Deus não rejeita o coração quebrantado, o coração humilde. Então nós entendemos verdadeiramente esse princípio e começamos então a mudar, pedimos perdão para os nossos filhos, e isso foi mudando. Os conflitos foram desaparecendo gradativamente. Por quê? Porque entrou o perdão, porque entrou o reconhecimento. Eu errei, que é aquilo que eu falei antes. Quem eu sou? Eu não tive isso, eu não sabia como lidar com isso. Filha, me perdoe, eu errei com você, porque eu não sabia como lidar. E isso foi trazendo uma estrutura para o nosso casamento, foi trazendo base, foi cada dia mais trazendo Jesus para o nosso casamento. Então, a esperança é possível, tá? A gente acredita que é possível a partir do momento que nós reconhecemos e entendemos quem eu sou, os meus erros, minhas dificuldades, e que eu posso atrair Jesus para o meu coração, atrair Jesus para o meu casamento, e ele ser a base para que os conflitos possam ser menos a menos, porque como o Fábio falou, não existe uma família perfeita, né, que hoje não tem conflito. É claro, a gente hoje sabe lidar com eles, mas já passamos por momentos muito difíceis onde os conflitos, né, geraram mesmo discussões e tudo mais. Mas hoje a gente olha para trás e agradece a Deus, porque esses conflitos nos levaram a aprender, nos levaram a ver de outra forma. Não sei se conseguimos abranger a resposta dentro daquilo que é possível, mas eu creio que o perdão é fundamental também nesse momento. E também é a chave que vai abrir a intimidade para a família, né? Para cada membro de família. Porque quando o perdão é estendido, é uma forma de reconciliar. E reconciliar é ganhar o coração do outro. Então é trazer para perto, né? Nós temos visto experiências dentro de famílias que nós acompanhamos, que quando existe uma situação de marido e mulher que não estão vivendo o melhor momento, ou de pais e filhos que estão tendo dificuldades, mas quando existe o reconhecimento de que alguém errou, e por conta de um erro ou de uma sequência de erros, as coisas descambaram, e quando existe esse reconhecimento, o arrependimento e a busca do conserto, aí a gente começa a perceber então que não é apenas o conflito que é resolvido, mas existe de volta aquela atração, trazer de novo, voltar para o primeiro amor e ser reconstruído algo que quebrou. E quando algo quebra, isso é científico, né? Quando você quebra uma parte do teu corpo, um osso, onde existe a colagem daquela parte que quebrou, o osso naquele ponto se torna mais forte do que todo o osso em si mesmo, ou seja, a restauração, a restituição do relacionamento fortalece o relacionamento. Então, famílias quebradas que passam por conflitos e os conflitos são genuinamente consertados e cura de Deus vem, fortalece o vínculo do relacionamento. E isso é para tudo, tanto para casamento, quanto para namoro, quanto para relação de pai e filho, filho e pai e o que seja. Eu queria voltar um pouquinho, pra gente responder essas perguntas, numa coisa que a pastora falou. A pastora falou que a gente tinha que, meio que, foi o que eu entendi, que num relacionamento, numa família, ver como é que a gente lida com as coisas. Sim. Pra gente mudar. Uhum. E eu queria saber que, assim, como é que a gente sabe aquilo que a gente tem que mudar e aquilo em que a gente tem que a gente tá certo. Não sei se entendeu. Aquilo em que faz a outra pessoa ser magoada, a gente magoar a outra pessoa, mas o que a gente tá fazendo que tá certo e na verdade a outra pessoa é que tem que mudar. Não sei se... Entendi. Entendeu? Porque assim, tem muito a ver com aquilo que a gente traz da nossa família. Então tá sempre ligado, né? Então
você vem de um contexto, vou falar de mim, né? Então eu venho de um contexto de família onde não havia comunicação. Então meu pai só gritava comigo, eu apanhei muito do meu pai. Então a minha forma de lidar com as pessoas, eu já tenho uma voz expressiva, eu já sou uma pessoa expressiva. Então não. Então, assim, quando eu casei, né, eu já era toda essa expressão e mais toda a cultura que eu trouxe. Então, quando eu fui pro casamento, eu não conseguia conversar. Eu só sabia gritar com meu marido. Então, mas não era uma coisa que eu queria fazer. E isso ofendia ele. É mais ou menos isso. Sim, sim. Então, assim, isso ofendia e magoava ele. Ele, às vezes, queria conversar comigo, mas a minha forma era, às vezes, bruta, gritando ou dando, às vezes, ordem, porque eu vim de uma família onde era só ordem. É desse jeito, faça assim, não me pergunte, eu não vou te explicar nada, é assim que tem que ser feito e acabou. Então, eu não tinha voz de expressão. Então, eu trouxe isso para o meu casamento. Foi o que eu aprendi. Né? E eu não tive, Valéria, não tive oportunidade, não fui para a escola, não fui para a faculdade, eu não aprendi. Eu saí de um contexto de família e me casei. E aí também era professora e dava aula para crianças da 3ª série. E aí a gente mandava nas crianças, claro, né? Aí chegava em casa, eu me via sentado numa classe com uma lousa na frente. Então, assim, isso gerou muitos conflitos e muita mágoa no coração do meu esposo. E aí, até eu perceber isso, foi um tempo, porque ele foi se fechando e ele foi ficando magoado. Porque ele, na verdade, ele falava assim, ele pensava, eu não fiz nada, por que ela grita, por que ela me trata desse jeito? Porque nós, nesse nosso caso, a gente não se conheceu muito, a gente teve muito tempo de se conhecer. Então isso gerou muitas mágoas no coração dele e isso foi trazendo conflitos no nosso casamento. Até que, o que é a base disso? É a comunicação, né? Até que um dia ele chegou para mim e falou que ele não entendia por que eu tratava ele desse jeito, por que eu era assim, por que às vezes eu era bruta, por que eu era dessa forma, né? E, desculpa interromper, mas assim, a dificuldade também nesse sentido é porque nós não tínhamos instrução e juntava a bagagem que um trouxe com o que o outro trouxe. Aí quando nós tentávamos comunicar ou explicar o que a atitude de cada um causava em cada um, nós não conseguíamos entender e a gente tomava aquilo como acusação e a coisa piorava, volumava ainda mais. Foi quando nós buscamos ajuda, entendendo que a comunicação ela não pode ser simplesmente é só o que eu falo, engula aí, tá tudo resolvido, mas assim, a gente tem que preparar o que a gente quer comunicar do coração, não na nossa razão ou na nossa justiça. Foi aí que as coisas começaram a mudar e tomar um sentido para gerar entendimento entre nós e daí nós conseguimos resolver as coisas. Foi aí que a gente sentiu que Jesus entrou e conseguiu colocar as coisas no lugar e curar o que estava sendo afetado pela injustiça ou por aquilo que estava acontecendo. Mas o que para mim foi importante para dizer bem para você nessa questão de como saber foi quando ele falou, entende? Então, o que nós vemos hoje é que não há essa comunicação, não há oportunidade dentro da família de expressão de emoções. Porque os filhos não têm como se expressar. Eu não gosto quando você grita comigo. Então, assim, ele chegou para mim e falou assim, eu não gosto quando você grita comigo. E eu achando que estava abafando, né? E que não estava magoando, porque na família todo mundo gritava, eu vou gritar também. Então, quando ele expressou que aquilo, minha atitude, magoava ele, foi aí que eu então entendi. Eu mesmo não, né, antes não conhecia Jesus, eu pedi perdão. Eu falei, não é essa a minha intenção. Então, aí ele foi falando, olha, você vem, o seu pai sempre gritava com você. Aí as coisas foram fazendo sentido na minha vida, por isso que eu falei que é muito importante a gente se conhecer. E eu vou começar a perceber que eu estava só replicando aquilo que eu vivi dentro da minha casa. Então, nesse sentido, a tua pergunta a gente precisa se conhecer, saber a nossa história, quais são as coisas que eu trago da minha casa, para que eu não leve isso nem para o casamento ou para os relacionamentos, até com amigos, entende? Porque assim, de repente você está gritando, tratando seus amigos
de uma forma que eles não merecem ser tratados, mas porque você não vê que aquilo é uma coisa errada que você está fazendo. E é claro, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, e nós, no nosso caso, nosso companheirismo, que ele falava, né? Eu não gosto quando você grita, eu não gosto quando você me dá ordens ou fala bruscamente comigo, e eu fui me moldando. Então eu deixei o Espírito Santo de Deus vir, eu deixei Deus agir e fui, né, me moldando, pedindo perdão para Deus e buscando na palavra de Deus, buscando nele, que era uma pessoa que me via, porque isso é muito importante. Outra pessoa vê, é outra visão. Uma coisa é eu reconhecer os meus erros, as coisas, mas outra coisa é alguém que te ama, como os seus pais, o seu marido, os seus amigos, que te amam e falam, olha, isso que você está fazendo não é legal. E ter humildade no coração para poder receber. Às vezes o que falta para nós seres humanos, ou a tendência de todo ser humano, é permitir o endurecimento. Então, às vezes o nosso coração se torna duro. E principalmente quando a gente está dentro de um contexto de que nada facilita, né? Ou seja, dentro de uma questão de família onde as coisas não estão bem e aquele ambiente está pesado demais, então acaba gerando endurecimento no nosso coração. Mas existe a sensibilidade que a gente precisa buscar em Deus para entender que eu sou suscetível a erro, eu posso errar. E quando a palavra de Deus diz que a gente tem que se avaliar, né? Nos avaliarmos a nós mesmos, isso não é só condição para sentar na ceia, né? Para saber se eu estou em condições de participar do corpo de Cristo, mas é diário. Então essa sensibilidade, ela só vem quanto mais a gente busca e se aproxima de Deus, quanto mais perto dele nós estamos, mais parecidos com Jesus nós somos, e essa sensibilidade é desenvolvida no nosso coração. E essa sensibilidade é o Espírito Santo vir apertar o coração da gente. Você errou, o que você falou não foi legal, o jeito que você tratou. Então, imagina só no contexto de família, onde todo mundo está buscando a Deus nesse sentido e todo mundo consegue desenvolver essa sensibilidade. Tanto pai, mãe, filhos. E aí acontece alguma coisa e o Espírito Santo vai lá e dá aquela apertadinha. A filha vai correr para o pai ou para a mãe dizer, olha, me perdoe, o que eu falei não foi legal, não foi o que eu quis dizer. Ou o pai ir para a filha ou para o filho e assim por diante, entendeu? Então essa sensibilidade é o que promove, é você conseguir entender que não deveria ser daquela forma, que não foi correto diante de Deus, que não foi uma postura de um filho de Deus ou filha de Deus. E outra coisa é desenvolver dentro da família um critério de permissão. Por exemplo, nós desenvolvemos entre nós dois a permissão. Eu permito, ou seja, eu dou voz a ela para me corrigir quando ela percebe que é necessário. E ela me dá essa autonomia para ser pastor dela, para poder chegar para ela e falar, olha, eu não acho que foi legal aquilo que você falou. E a gente desenvolve isso para tudo. Quantas e quantas vezes eu me vi irado, correndo para repreender o meu filho ou minha filha quando eles eram crianças, e eu via ela se segurando para não chorar, porque foi uma atitude brusca minha, e ela não reagia de imediato na frente das crianças, para não tirar a minha autoridade sobre eles, mas depois que passava, ela me chamava e ela falava, olha, eu acho que você perdeu o controle. Eu acho que o jeito, você tinha toda a razão para corrigir e disciplinar eles, mas você perdeu a razão usando a ira em vez de comunicação de amor. E assim, aquilo na hora Deus apertava o meu coração. Não apertou na hora que aconteceu, mas usando a vida dela, eu percebi que Deus estava falando através da vida dela. E gerou em mim aquela coisa, poxa vida, pisei na bola. Aí eu tirava o meu tempo com Deus, eu me arrependia diante de Deus, chamava os meus filhos, seja qual deles que foi, pedia perdão, abraçava, beijava, vinha para ela e pedia perdão para ela, porque como mãe dos meus filhos eu fiz algo errado diante dela, na frente dela, com os filhos dela também. Então assim, essa interação também promove. E se dentro da família isso acontece, isso vai ajudar bastante a não permitir que esse tipo de coisa que você mencionou continue acontecendo e gere mágoa e gere ressentimento na família. Também a gente tem aqui uma pergunta que a gente sabe, né, que a oração tem o poder de curar vidas e transformar. E que ela, no caso, tem o poder para restaurar laços.
A gente queria saber se vocês já tiveram, tem um testemunho, alguma experiência que aconteceu isso com vocês, de vocês, por exemplo, terem um conflito com o pai ou com a mãe e vocês orarem para Deus restaurar e aconteceu, como que foi, mais ou menos assim. Tem muita. A gente vai ter que pensar e escolher. Capítulo 1. Começa lá. Você quer algo mais voltado assim, pessoal, ou você quer algo do nosso casamento? O que vocês preferirem, o que vocês se sentirem mais à vontade de falar. Posso começar? Vocês... Pode, então fala você. Eu vou te dar a oportunidade. Não, fica à vontade. Assim, tudo que diz respeito à oração, a oração é importantíssima, sem dúvida nenhuma. Nós, assim, batemos o martelo em cima, a oração é a chave, é a base para tudo. Mas a oração sem ação não vai gerar reação nenhuma. Né? Então é a oração unida a uma ação, tomada de postura. É lógico, tudo acontece com a liberação dos céus. Então, para qualquer coisa que você precise alcançar na terra, tem que ser alcançado primeiro nos céus. E isso é através da oração. Tem muita coisa que a gente sabe que é a vontade de Deus e a gente fica orando, e orando, e orando. Sabe? Então, tipo assim, é como se eu ficasse orando, perguntando para Deus se Ele quer que eu vá lá fora evangelizar o perdido. Eu vou ficar orando, 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 e Deus está com o braço cruzado. E disse assim, antes de você ser criado, criança, eu já falei que era, então por que você está orando? Então, assim, ação, né? E existem situações também para dentro de relacionamento que a oração vai ativar, liga no céu, liga na terra. Mas aí tem que vir a ação, né? Eu quero contar um testemunho sobre isso. Nós tivemos uma situação há muito tempo atrás, uma situação familiar, que quando nós decidimos deixar tudo na nossa vida para nós irmos para a missão, para atender um chamado que Deus tinha na nossa vida, nós deixamos tudo. Nós tínhamos casa, nós tínhamos trabalho, ela tinha o trabalho dela, eu tinha o meu trabalho, nós tínhamos família inserida no contexto de escola, amigos e família. E a nossa família sempre foi muito unida. Então, romper isso para nós sairmos e irmos para fazer missões, para distanciar da família, foi muito doloroso, tanto para nós quanto para eles. Mas nós tínhamos um chamado e ardia em nós o obedecer. Então, eu não vou dizer que nós fomos assim contrariados, nós queríamos ir, nós escolhemos ir, mas houve o processo do romper. E esse romper, rompeu muita coisa, inclusive vínculos de relacionamento. Eu passei anos sem ter um relacionamento, vamos dizer assim, digno com o meu irmão. E foi muito difícil, quebrou, né, o relacionamento por conta disso, e isso durou anos, né? E nós sempre oramos por isso, para que Deus pudesse restaurar. Mas quanto mais nós orávamos, mais buscávamos, mais difícil ficava. E foi mesmo algo bem assim penoso, né? Até que, num momento, orando, eu senti Deus falando comigo, que Deus pedindo a minha postura. Que tipo assim, Ele fez o que fez, mas a luz repousa sobre você. Então eu espero uma atitude sua, mais do que eu espero a atitude dele. E aí eu entendi, tomei a postura e no momento certo, também orando por esse momento, eu decidi conversar com ele. E eu fui pedir perdão para ele, se caso eu tinha feito algo, ou da forma com que eu escolhi decidir minha vida, se tinha afetado ele ou não, mesmo diante de tudo que tinha sido feito da parte dele para comigo. E ali foi a chave que virou, porque não foi a reação que eu esperava que ele deveria ter ou teve, mas ali as coisas começaram a mudar. E houve muito questionamento na família com relação a nós estarmos em missões e nós viajarmos para tantos países pregando o evangelho e tipo, de onde vêm os recursos? Então a família está sendo extorquida, alguém está financiando. E não eram as igrejas que eram parceiras nossas que sempre financiaram essas viagens. E sempre teve um questionamento. E aí Deus nos deu a direção e usou até a Valéria e veio aquela situação. Por que vocês não convidam o meu irmão, no caso, para ser o procurador de vocês no Brasil?
na época nós morávamos na África do Sul, éramos missionários lá. Ele sempre foi íntegro, sempre foi justo, sempre lidou muito bem com essas coisas administrativas. E eu falei assim, ele não vai aceitar. Mas Deus mandou, nós oramos e eu fui falar com ele. E ele aceitou. E a partir de então, até hoje, e isso há quantos anos atrás? 20 anos atrás. Ele cuida disso, ele aceitou. E aí ele tinha acesso a tudo. Então ele via que tudo aquilo que entrava na nossa conta era endereçado por uma igreja tal ou outra, ou ofertas voluntárias que eram de mantenedores nossos, sempre identificada. Aí ele foi o primeiro a se conscientizar de que não havia uma extorsão de nada. Era sempre Deus nos dando provisão. E aquilo começou a ministrar o coração dele. E ele até chegou a um tempo tomar a postura de nos defender perante a família, dizer, não, eu sou o procurador, eu sei de onde vem, não tem nada fora da linha, é preto no branco mesmo. Então, tempo a tempo, isso começou a restaurar um relacionamento que foi quebrado em oração e em atitude e postura, e logo em seguida ele veio a se converter, e assim hoje nosso relacionamento está praticamente totalmente restaurado. E mesmo à distância nós nos damos muito bem. Fomos para o Brasil agora, a última vez que fomos, ficamos hospedados na casa dele, da esposa dele, e fomos muito bem tratados. Então assim, é o testemunho que eu posso dar em relação a isso, que a oração funciona, mas ela puxa a necessidade de uma postura, e quando a postura e a oração são alinhadas no propósito, Deus responde. Agora é a sua vez. Assim, a gente tem muitos testemunhos com relação aos nossos filhos, e eu particularmente, mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente liga na terra está ligado no céu. Então, para mim, a oração é base, e eu creio que tudo aquilo que em oração nós apresentamos diante de Deus, o Senhor nos ouve. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a nossa oração sempre chega ao coração do Pai. E nós, como imediatistas, queremos uma resposta rápida. Né? Eu acho que não sou só eu, não sei se vocês olhem, né? Mas a gente espera, né? Mas esse é um outro tratar de Deus, que é trabalhar a nossa paciência, a nossa ansiedade. E acho que nós mulheres, isso, quando Deus fez assim a ansiedade, acho que caiu uma gota a mais, né? Dentro da... Várias! Um balde! Eu vou ficar bem quietinho aqui, tomar minha água. Eu tenho homem ansioso também. Mas enfim, e assim, eu tive muitas experiências de orar primeiro e ligar. Então, para mim, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, de orar, de ligar, de pedir, mas também em minhas orações declarar aquilo que são promessas, aquilo que é profético. Eu gosto muito de trabalhar. Eu profetizo muito sobre a vida dos meus netos, mesmo sem estar perto deles, eu profetizo bênçãos. Eu profetizo salvação, eu profetizo afirmação de identidade. Então, essa oração não é um pedido, né? Mas eu sei que como avó, como mãe, como autoridade espiritual, eu tenho essa autoridade que foi conquistada na cruz para declarar sobre a vida deles, sobre a vida do meu marido, sobre a igreja. Então, a oração, ela é realmente o que move o pulsar do coração de Deus. Isso é fundamental. E no nosso tempo de processo de cura das nossas vidas, porque nós vivemos um processo de cura na nossa vida. Minha identidade, que é aquilo que eu falei de quem eu era, de onde eu vim, e o Fábio também. Nesse processo todo, eu orei muito para Deus tratar a minha vida e restabelecer o meu relacionamento com meu pai. Eu venho de uma família onde só eu sou cristã, a única da família. Então, vocês têm ideia do preço disso, de tudo que eu vivi, de tudo que eu enfrentei. Mas eu tive sérios problemas com o meu pai, de relacionamento com ele e muitas coisas que aconteceram. E durante esse processo eu orei muito, liberando perdão para o meu pai e também de muitas coisas que eu fiz errada, como jovem, como adolescente. Muitas coisas erradas que eu fiz, desonrei meu pai. Então eu orei muito por isso, muito tempo, muitos anos. Mas nesse processo de orar e ação, Deus me trouxe essa questão de buscar o meu pai enquanto ele estava vivo, de orar e pedir perdão para ele e perdoar o meu pai enquanto ele estava vivo. E
E eu sempre falei de Jesus para minha família e chegava um ponto que a gente discutia, brigava. E eu falei uma vez para minha mãe, ai, chega de ficar jogando pérola nos porcos. Aí a briga foi feia, né? Aí a briga foi feia. A gente, então foram momentos assim bem difíceis. Aí eu parei de falar e só orava, né? Eu orei muitos anos. Mas um dia, nós dois, ele também tem o testemunho dele, que numa outra oportunidade ele vai falar. Eu fiz uma lista muito grande de tudo que eu fiz pro meu pai e do que meu pai fez para mim. E eu já era casada, já tinha os meus filhos, mas eu fui, marquei com meu pai e fui atrás dele, pedi perdão para ele pelos meus erros e perdoar ele pelas coisas que ele também fez para mim. E nós passamos horas ali orando, chorando, e foi um momento assim crucial na minha vida de cura, dentro daquilo que o Fábio falou, de reconhecer os meus erros e não jogar na cara dele. Eu não joguei na cara dele os erros deles, mas eu simplesmente perdoei os erros dele. E aquele momento foi um momento crucial na minha vida, no meu relacionamento, na nossa vida íntima. Muitas coisas quebraram e foram ali, né, seladas pelo sangue de Jesus. E eu vi verdadeiramente Deus agindo, porque meu pai, depois ele falava de Jesus, às vezes eu falava com ele, e antes dele morrer, ele aceitou Jesus. Então, eu não vi imediatamente as coisas acontecerem por longos anos de oração, mas eu sei que hoje ele está com Jesus, eu sei que ele aceitou Jesus, e eu sei que aquele momento de ação da minha oração trouxe restauração para mim na identidade, para mim como filha, trouxe restauração no meu relacionamento, porque as coisas mudaram para nós, e trouxe restauração para a vida do meu pai, porque de todos os filhos eu fui a única que consegui liberar perdão e pedir perdão para ele. Então esse é um testemunho que para mim é muito forte, fez toda a diferença na minha vida, mas está ligado a isso, a conflitos, a perdão, a buscar o Senhor, e eu vi mesmo a resposta de Deus. Então, se vocês, né, querem saber se Deus responde a nossa oração, Ele responde no momento dele, na forma dele, no tempo dele. Basta a gente saber entender isso e aguardar no Senhor, porque a resposta vem. Amém. E nunca desistir de orar e de buscar. Amém? Amém. Aqui a gente também queria perguntar sobre, a pastora falou que a sua família nenhuma compartilha da nossa fé. Então, como é que a gente consegue lidar de uma forma, não, porque às vezes a gente meio que pega as coisas que a Bíblia fala e fala com as pessoas que não acreditam, e então, esse argumento para essas pessoas não vale de muita coisa. Não. E então, como é que a gente consegue colocar os argumentos que a Bíblia tem, mas ao mesmo tempo fazer com que isso que a gente está falando fala alguma coisa para as pessoas e que elas consigam entender aquilo? E como é que a gente consegue lidar com os conflitos com essas pessoas que não compartilham da fé com a gente? Exato. A Bíblia vivida, ela sempre vai ter uma mensagem mais forte do que a Bíblia escrita. Então, o Jesus em mim vai ser visto de uma maneira muito mais completa do que o Jesus que é lido na Bíblia. Então, quando, dentro do contexto de família, quando nós estamos deparando de alguma dificuldade de relacionamento com membros da família que não confessam ou professam a mesma fé, a nossa atitude vai falar muito mais forte para eles do que se a gente só quiser pregar a palavra para eles. Porque a aversão que gera no não crente, no não cristão, no não salvo, é justamente a gente querer enfiar uma coisa que eles estão olhando e vendo que a gente não está vivendo. Então, se a gente se diz cristão, se a gente se diz crente, e a gente está lá de terninho, Bíblia debaixo do braço, todo domingo na igreja, mas aí no contexto de família nós não estamos sendo razoáveis com a fé que nós professamos e com o estilo de vida que nós dizemos que temos, quer dizer, o testemunho, a atitude, se não é vivida, é questionada.
E aí eles têm a autoridade de questionar e não acreditar no que nós falamos. Então isso sempre vai ser o motivo das pessoas assim baterem o pé em cima e, entendeu? Não aceitarem o que nós temos para falar. Agora, você pode viver a Bíblia e nem sempre precisa mencionar a Bíblia. É só você viver o valor, é só você viver o princípio. É levantar a bandeira sem dizer que bandeira é essa. As pessoas vão ver, né? E aí o resultado é outro. Então, por exemplo, se as pessoas vêm te julgando e falando e tudo mais, e você aplica a Bíblia na atitude, na escolha, que é agir com o espírito oposto, você automaticamente está evitando o conflito. Do que você achar que você tem o direito por ser filho de Deus e isso lhe dá o direito de pensar que você é melhor do que o outro, e aí você vai bater o pé e dizer, não, eu tenho razão, quer dizer, já perdeu a razão. Então, nesse contexto é viver a palavra, ter um testemunho verdadeiro, vai abrir caminho para ganhar o coração até daqueles que estão com o coração fechado. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas com certeza uma hora ou outra vai acontecer. Lembra que eu falei que eu cheguei no momento da minha família que eu falava que eu não ia jogar mais pérola aos pobres? É um versículo bíblico, né? Então eu parei de usar ele, né? Por quê? Não funcionava, só gerava briga. E aí foi o que eu entendi. Então, o que acontece? Eu deixei de ficar falando versículos e tudo, né? Eu mudei. Então, eles viram mudança em mim, em nós. De todo o contexto das duas famílias, eles viram mudança no nosso casamento. Nós tínhamos um casamento estabilizado, nós tínhamos um casamento de busca, nós errávamos, mas a gente mostrava que a gente estava buscando consertar com os nossos filhos, entende? Então, chegou um momento da minha família, que não era cristã, que é no caso da tua pergunta, que eles às vezes ligavam e falavam assim, dá para você orar para o seu Deus, porque eu estou precisando, eu estou passando por um conflito aqui, assim, dá para você orar para o seu Deus? Eu falei, claro que dá para orar para o meu Deus, porque o meu Deus é poderoso e o meu Deus tem misericórdia de você. Então, assim, a gente sempre mostrava, né, amor, misericórdia, nunca foi com rejeição ou com sarcasmo, né? Porque às vezes a gente chega num ponto que a gente acaba sendo sarcástico, mas sempre com amor. Então não tem muito a ver com as pessoas, mas tem a ver comigo. O Deus que realmente eu vivo, que eu sirvo, que habita em mim, ele tem esse amor, essa misericórdia. O Fábio acabou de falar que eu sei que eu tenho que falar de Jesus lá fora. E assim, eu não consigo falar ou viver Jesus dentro da minha família. Então, muitas vezes a gente quer pregar, né? É lógico, tem um desejo, a gente quer, né? Eu não sei vocês, mas quando a gente se converteu, a gente falava, não, nossa família eles têm que vir para Jesus. Tudo que a gente aprendeu, eles precisam viver isso. Mas eles não queriam mudança, porque a gente não mente mais, a gente não manipula mais, a gente é sim ou não. Mas até porque naquela época nós não tínhamos ainda amadurecido na nossa fé. A gente era novo na fé. Então isso também ainda era questionável, vamos dizer assim. Então a gente começou mudanças, eles foram vendo essa mudança, mas eles não queriam essas mudanças. Mas nós escolhemos mudar. Nós escolhemos, a partir de hoje, uma coisa que vinha na família, mentira. Não tem mais mentira. Então a gente foi construindo relacionamento entre nós dois. Não existe mentira entre nós. E não existe mentira entre os nossos filhos. Quando os nossos filhos vinham, falavam, isso é verdade, eu confio em você. Você confia em mim? Essa é uma palavra que a gente sempre construiu com os nossos filhos. Eu confio em você, filho. Você confia em mim? Ele falava, eu confio em você. Então a gente foi construindo isso e desconstruindo aquela mentira, né? E aquele princípio que era uma mentira que veio da nossa família, de esconder as coisas. Então, gradativamente, nós mudamos a história da nossa família e sem ficar brigando. Então, eles viam que existia um relacionamento transparente entre nós e com os nossos filhos. Nossos filhos faziam as coisas erradas, eles vinham e falavam, mãe, eu fiz tal coisa errada. O que vai acontecer? Sabe? Porque eles confiavam de contar. Então, nós não precisamos ficar com a Bíblia, como o Fábio falou, mas nós podemos viver o Deus que nós servimos através do amor,
da misericórdia, do perdão, que não é fácil, perdoarmos os nossos parentes, tias, né? Que mente, que vive fazendo manipulação. Não é fácil, mas é uma escolha. Sabe quando você está diante do lago e você joga uma pedra na água? Aí onde a pedra cai, ela começa a formar a reverberação, as ondinhas, e vai. A gente não sabe até onde isso vai alcançar, né? E isso vem a partir de uma escolha. Quando a gente toma uma escolha, ela é como que a pedra que caiu ali. É a escolha. Mas a gente nunca sabe até onde chega o resultado da escolha que a gente tomou. Mas a gente vê que tem um agitar das águas, né? Algo está gerando mudança e abala todo mundo à sua volta. O sistema familiar abala. Quando nós nos convertemos e nós começamos a buscar a Deus para consertar o que estava errado, os erros que nós identificamos não eram só os nossos erros, de como a gente tratava um ao outro, mas é toda a herança que a gente estava recebendo da família. Porque, por exemplo, todo o modelo que a gente tinha à nossa volta do que era casamento, só fazia a gente escolher: eu não quero casar. Se casar é isso aí que vocês estão vivendo, eu não quero casar. Só que a gente buscou em Deus o que a Valéria falou, desconstruir para reconstruir. Então o conceito na mente, na cabeça, e nós começamos, então nós mudamos, nós tomamos atitude para a gente construir uma cultura nossa, para um casamento que nós queríamos, diferente daquilo que era apresentado. E criação de filhos, nós também modificamos segundo o nosso jeito. E isso afetou a nossa parentela, nossas famílias, porque a partir da nossa mudança, por exemplo, os nossos filhos, eles nunca nos trataram com desrespeito. E aí a família via os filhos deles faltando com o respeito com eles, olhavam para a gente e via que os nossos filhos não faziam. Peraí, tem alguma coisa diferente aí, né? Casamento, por exemplo, aquela coisa morna dos outros, era traição, era só não divorcia porque tem casa no nome do um, do outro, ou o que as pessoas vão pensar, ou por cuidado dos filhos, mas viviam como divorciados dentro de casa, debaixo do mesmo teto. Olhavam para a gente, não que a gente fosse perfeito, a gente tinha problemas e tal, mas como a gente tratava com problemas, gerava neles essa intuição de que depois que eu tentava com a minha religião, com o meu Deus, eles, né, falando deles, e não dava certo, aí ligava e falava: ora para o seu Deus então, porque o meu não fez nada, entendeu? Então os aspectos mudam mediante a atitude que a gente toma. Antes, na nossa família, todo mundo casava ou se juntava, ou tipo a mulher grávida ou qualquer coisa assim. Ninguém se guardava assim em pureza. A partir da nossa postura, nossos 2 filhos se casaram e eles se respeitaram, eles nos respeitaram, se guardaram para o casamento. Então foi um impacto assim que fez com que a família olhasse e visse na nossa escolha, no nosso posicionamento, que houve uma mudança. E isso despertou neles um respeito, deles admirarem não só a nossa escolha, mas o Deus que nós servimos, porque Ele foi o precursor de tudo isso. Por eles entendem, né? E para ele. Amém. Amém? Amém. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado a vossa vida. E é isso. O próximo episódio vai ser com o pastor Juninho, então fiquem atentos. Bom, para finalizar então a nossa participação, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para o seu coração, você que está nos assistindo, nos acompanhando. E essa mensagem, ela se encontra em Neemias e fala para que nós não tememos os nossos inimigos. E não importa qual inimigo seja a referência aqui. Não importa qual o motivo que nos faz, muitas vezes, temer. Mas a referência é, mesmo diante das adversidades e mesmo diante dos inimigos que nos assolam, que nos confrontam e nos afrontam, nós devemos lutar pela nossa casa, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelo nosso casamento e pela nossa família. Porque o Deus que nós servimos foi aquele que nos deu tudo isso. Então nós precisamos nos levantar e tomar posição e realmente nos firmarmos nos valores que nós acreditamos, e esses valores precisam ser restaurados para a nossa sociedade. E só vão ser restaurados se nós estabelecermos eles primeiro dentro da nossa casa.
e a nossa casa ser a extensão daquilo que precisa ser na nossa igreja, na nossa comunidade e na nossa sociedade. Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Estamos juntos, lutando pelas famílias. Amém. Amém.